me chama mais atenção na Bíblia, irmãos, é que antes de Davi ser rei, ele era apenas uma criança. Ele apacentava... Elô, dá outro microfone a ele. Mas era um trabalho que ninguém queria, porque eles achavam que aquilo traria vergonha. Mas Davi, ele não sentia vergonha. Então ele apacentava as ovelhas. Ninguém via ele, nem os seus irmãos e nem seus pais. Mas só uma pessoa via o Deus. Aleluia, Jesus. Enquanto Davi apacentava mais aquelas ovelhas, vinha um leão, ele matou. Vinha um urso, ele matou para proteger as suas ovelhas. Um dia, Jessé mandou Davi ir a seus irmãos. E então, Davi viu um homem gigante com seu escudeiro e uma espada. E então ele foi até o rei Saul e pediu para que pelejasse contra o gigante. Saul vestiu ele com uma armadura e deu a ele uma espada. E Davi, ele não queria usar aquilo porque não era dele. Então ele foi pelejar com seu alfrajo de pastor. Ele pegou 5 pedras e feriu o filisteu. Enquanto ele viu que Golias estava caído, foi perto de Golias, pegou a espada e cortou sua cabeça. Mostrou para os israelitas e disse: e essa é a prova que tem Deus em Israel. Aleluia, Jesus. E então, depois disso, irmãos, o filho do rei, o Jonathan, ficou amigo de Davi. Ensinou Davi a usar uma espada. E assim Davi foi crescendo, aprendeu a usar uma espada, venceu muitos filisteus, ficou famoso. E assim Saul descobre que Samuel ungiu ele rei. Então tenta matar Davi. E Davi viu que como o Saul queria matá-lo, ele fugiu. E então Deus ele deu nas mãos de Davi Saul 2 vezes e ele poupou a vida dele. E então, na hora que Davi ia matar Saul, ele cortou um pedaço da sua roupa. E levando, Saul acordou e foi até Davi. Davi disse: isso é a prova que eu não queria o seu mal. Deus me deu você em minhas mãos e eu não te feri, porque ele não queria o mal a Saul. Deus deu 2 oportunidades de Davi matar Saul e ele não matou, porque ele era o ungido de Samuel. E então assim, Davi foi crescendo, mas Saul ainda queria. Então Saul continuou perseguindo a Davi até uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Tinha em grande número os filisteus que mataram os israelitas. Davi, ele tinha ficado do lado do inimigo, que era Aquis, o rei dos filisteus. E depois disso, Natã unge Davi rei sobre Judá. E depois disso, Davi se torna rei de Israel. E assim, ele não foi para uma guerra e viu mais uma mulher. E ele, amando mais aquela mulher, chamou seu servo e pediu que a levasse em seu palácio. Davi, aproveitando mais aquela oportunidade, se deitou com aquela mulher. E então, aqui diz, Natã repreende a Davi. Deus mandou Natã repreender a Davi porque Deus amava a Davi. Mas quando as pessoas te colocam de castigo, é porque eles te amam. Aleluia. Mas quando as pessoas te colocam de castigo, é porque te amam. Mas quando as pessoas brigam com você, é porque te amam, porque eles querem o seu bem. Eles querem que vocês aprendam. Então, gente, não faça uma como a Davi fez, mas ele pegou uma coisa que não era dele por direito. Deus deu tudo para ele e ele podia ter acrescentado tais e tais coisas, muitas coisas para ele. Mas ele decidiu a seu irmão. Davi pediu que seu irmão deixasse Urias na guerra por ordem de Davi para que ele morresse.
Então, Urias, por ordem de Davi, Urias foi morto. E assim, Davi, aproveitando a oportunidade que Urias estava morto, pediu a mão de Batseba em casamento. E então, como eu já li aqui, o pecado dele foi perdoado, mas o preço foi maior. É verdade. Irmãos, mas quanto maior for o pecado, maior vai ser o preço. Não pegue o que é seu por direito. Deus vai te dar tudo o que você merece. Mas o que não for seu por direito, não pegue. Porque Deus, é só você orar, ter fé e pedir a Deus com um clamor. Aleluia! Ele vai te dar todas as coisas. Assim, irmãos, essa palavra ensina aqui que não devemos pegar que não é nosso por direito. Deus deu a ele. Deus deu um reinado de Judá e de Israel para ele. E Deus podia ter acrescentado mais coisas, mais mulheres, tudo. Mas ele decidiu matar seu melhor soldado só para se casar com aquela mulher. É, Deus. E então o filho dela foi morto. E então, assim, Davi cresceu mais e teve mais mulheres, porque Deus perdoou. Deus mandou outra oportunidade e assim o filho nasceu de Batseba. E quando aquele filho nasceu, deram o nome de Salomão. E então, irmãos, teve uma esposa de Davi, uma única que não tinha filho, decidiu sacrificar aquela criança. Ele ia matar, aquela mulher ia matar aquele menino recém-nascido para ela ter um filho. Ela ia sacrificar aquela criança para ter um filho. Depois tinha uma feiticeira que apoiava ela, mas ela não fazia mais feitiçaria. Então aquela mulher matou a feiticeira e ela ainda vivendo. Mas aquela mulher foi morta. Aquela mulher que tentou matar a criança. Deus, ele vai te perdoar seu pecado, mas tu vai pagar o preço. Deus, ele vai te dar tudo que você quiser, mas não roube, não pegue nada que não é seu por direito, Deus. Porque Davi, ele era um homem puro antes dele a crescer. Ele tinha mais um coração puro. Deus viu pureza no coração de Davi e ungiu ele rei. E aí ele se tornou rei de dois reinos, Judá e Israel. Deus deu tudo para ele, mas ele abusou da vontade de Deus. Desprezou a vontade de Deus e pecou aos olhos de Deus, irmãos. Então, não faça como a Davi fez, porque senão tu irás ser punido. E então, Natã foi para sua casa, porque aquela mensagem Deus enviou para Natã para que ele desse a Davi. O Natã não queria contar a verdadeira história, porque senão se revoltar contra ele rapidamente. E ele fez aquela história. E então Natã foi para sua casa sem dizer mais nada. E Davi, ele foi punido. Porque Deus, ele pode tudo. Ele pode matar, ele pode punir. E Deus matou mais aquela criança. A criança pagou o preço. E assim, irmãos, não pegue macumba da vida. Porque tu vai pagar o preço. Não importa quanto tu peque, tu irá pagar o preço. Quanto maior o pecado for, maior o preço vai ser. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.